Teve uma manchete que saiu na Folha de São Paulo que falou o seguinte: a renda básica de um tema folclórico passou a ser necessária. Até a pandemia, todos considerávamos que nós que defendíamos isso loucos, né? Boa noite, tudo bom? Então hoje nós vamos falar aqui sobre a moeda local que a gente está propondo a implantação aqui no município de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Em 2007 eu comecei a pensar numa forma de como a gente melhorar a sociedade e cheguei nessa ideia da distribuição de renda. Quando eu apresentei esse projeto ao senador Eduardo Suplicy, ele me orientou a transformar a minha apresentação num paper e mandar para um grupo de pessoas, tem uma rede mundial que discute esse assunto já desde 1986, que são professores entusiastas que defendem essa proposta, e eu mandei para lá o meu paper e foi aceito e me convidaram para apresentar o meu paper na Universidade de Seul, na Coreia do Sul, e eu tive a oportunidade de ir lá para fazer a apresentação. Quando você vai num congresso desse, né, você fala alguma coisa e aprende muito mais coisas, né? Então foi muito interessante esse aprendizado, o que me fez evoluir no tempo. E aí no ano seguinte, em 2017, eu voltei com as minhas ideias aprimoradas e foi apresentado na Universidade de Economia de Lisboa. E por conta desse envolvimento com a rede mundial, eu acabei sendo eleito diretor de comunicação da Rede Brasileira de Renda Básica. E nós temos defendido essa causa, né, já desde 2019, né, isso que foi fundada a Rede Brasileira, né. Outra coisa que também eu tenho orgulho de falar, no ano passado, em 2023, eu fui convidado para dar uma palestra na Universidade de San Diego, na Califórnia. Também tive a oportunidade de ir lá para falar perto dessas coisas que eu vou falar aqui. Aqui é uma foto minha lá na Coreia do Sul e uma entrevista que eu dei para a rádio e para o jornal lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui é uma outra entrevista que eu dei para o Sputnik, da Rússia, também ficou bem legal. E aí quando você clica aqui, abre a reportagem, abre o vídeo, bem legal. Nesse aqui, que é fantástico, como diretor da Rede Brasileira de Renda Básica, eu participei da mediação porque, além da Rede Mundial de Renda Básica, tem a Rede Brasileira de Renda Básica e foi criado no nosso Congresso a Frente Parlamentar Mista, que conta com 220 deputados e senadores que estão estudando como fazer a implantação da renda básica plena. E eu participei de 7 encontros com deputados e senadores sobre esse assunto. E nesse aqui que eu trouxe, tem o deputado Pedro Paulo, que é possível candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro. Tem aqui o João Campos, que é o prefeito de Recife. Ele é ótimo. E na época ele era o presidente da Frente Parlamentar. Aí quando ele saiu para a prefeitura de Recife, a Tabata Amaral que assumiu a presidência. Aqui é Mônica De Bolle, que é uma professora, economista muito renomada, já apareceu várias vezes no Jornal Nacional. Ela hoje está professora da Fundação John Hopkins, lá nos Estados Unidos. E aqui eu tenho orgulho de estar do lado do Bernard Api. Ele é o técnico que está fazendo a reforma tributária no Brasil hoje em dia. Toda hora a gente escuta falar dele, Bernardo Api, e ele falou, cada um desses 7 foram sobre temas. Esse aqui foi renda básica e a reforma tributária, por isso que ele foi convidado. Tem um outro que eu coloquei aqui também, renda básica e desenvolvimento econômico. Como a renda básica impacta no desenvolvimento econômico, que é um dos temas que eu tenho mais apreço. Aí teve também sobre a questão da assistência social, teve a questão do trabalho. O do trabalho eu não coloquei aqui, mas também foi fantástico, mas isso você encontra os 7 dentro do YouTube da Rede Brasileira de Renda Básica. Eu vou divulgar também o site rendabasica.com.br.
que eu sou responsável por ele, né, como diretor da Rede Brasileira de Renda Básica. E nesse vídeo aqui de 3 minutos, que eu também não vou abrir agora, depois se vocês tiverem curiosidade vocês podem ver, são palavras do senador Randolph Rodrigues, que foi o relator daquele primeiro auxílio emergencial de R$600 que teve na época da pandemia, e ele falando que a Rede Brasileira de Renda Básica foi fundamental para ter tido aqueles R$600, porque o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, não queria que fosse distribuído, e a Rede Brasileira de Renda Básica liderou 170 instituições sem fins lucrativos. A gente coletou 570 mil assinaturas e nós, em conjunto, fizemos pressão, né, o movimento popular, no Congresso Nacional, e por isso que foi aprovado, né, foi R$500, depois o ex-presidente Bolsonaro estendeu para R$600. É um orgulho muito grande, né, eu ter participado desse movimento. E aí nesse vídeo de 3 minutos tem o senador, depois o João Campos falando que a Rede Brasileira foi fundamental, e depois o presidente da Rede Brasileira falando que fui eu que coloquei tudo de pé para funcionar, etc. Então é um orgulho muito grande ter participado desse projeto, que foi muito importante, né, nesse período de pandemia. Então dessa fase aqui mostra um pouco da minha participação, né, que eu não caí de paraquedas nesse tema, já tem muitos anos que eu me dedico a isso. E nessa outra reunião aqui estava participando o senador Tasso Gereissati, o senador Eduardo Suplicy, que defende essa ideia há 40 anos. Ele é o presidente de honra da Rede Mundial da Renda Básica, presidente de honra da Rede Brasileira de Renda Básica e presidente de honra também da Frente Parlamentar Mista. Ele é internacionalmente respeitado nesse tema, né? E aí do lado aqui tem o superintendente do Itaú. O Itaú tem financiado, né, através da Fundação Tite Setúbal, a Rede Brasileira de Renda Básica. Eles apoiam a distribuição de renda. O Marcelo Freixo, né? E aqui Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Então vocês estão vendo que eu estou bem acompanhado, né? Teve uma manchete que saiu na Folha de São Paulo que falou o seguinte: a renda básica de um tema folclórico passou a ser necessária. Até a pandemia, todos considerávamos que nós que defendíamos isso loucos, né? Eu tive a oportunidade lá no Congresso na Coreia do Sul conversar com uma deputada da Alemanha, e ela falando que tinha ela e uma colega dela que defendiam a renda básica e eram consideradas loucas, né? E aí quando teve a questão da pandemia, e aí todos os jornalistas atrás delas para entrevistar elas. Então teve, pra gente, né, que defende essa ideia, foi uma mudança de paradigma na sociedade, e agora todo mundo entende que tem algum sentido aí, mas como implantar, quem tem direito, de onde vem o dinheiro, aí a gente vai conversar aqui. Aqui tem essas pessoas, e nesse cantinho aqui tem um e-mail. Eu fui convidado para trabalhar num grupo de trabalho pelo governo federal, aqui do ministro Padilha. Inclusive hoje, antes de vir para cá, eu tive uma reunião, que eu faço parte da coordenação desse grupo de trabalho. Nós estamos preparando um documento para apresentar ao presidente Lula de como fazer a transição do Bolsa Família para o Renda Básica. O outro ponto, quebra de objeções. Quando a gente fala disso, gera uma série de dúvidas na cabeça das pessoas, e a gente já está habituado a quebrar essas objeções, né? Nesses 17 anos, eu já respondi um bocado de perguntas, né? E aí a primeira ninguém vai querer trabalhar, né? E aí quando a gente fala na distribuição de renda de R$100 por pessoa, que é a nossa proposta aqui para Itatiaia, ou então em Maricá, que já existe a distribuição de renda desde 2013, aqui é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, hoje estamos distribuindo R$230 por pessoa. Em Niterói, recentemente também, há uns 2, 3 anos atrás,
viu a experiência lá de Maricá, como foi muito bem sucedido, também começou a distribuição e lá eles começaram com R$250 por pessoa. Então, no caso de Maricá, nos últimos 4 anos, foi a cidade do estado do Rio de Janeiro que mais gerou emprego com carteira assinada. E a gente tem relatos tanto de lá como desse case que eu trouxe aqui, um case da Namíbia, que o bispo que foi responsável por esse projeto, Stefania Kameta, ele fala a frase: simplesmente não é verdade, né? Então, isso aqui também tem um vídeo que tem um link para vocês poderem ver, que mostra isso, né? Tem aqui um comentário dele falando sobre isso aqui. Na realidade, esse caso da Namíbia, a gente tem vários casos pelo mundo, né? Então, tem alguns casos que são experiências. Por exemplo, no caso da Namíbia, foram doações de igrejas luteranas que deram um valor determinado e os professores dessa rede mundial foram lá fazer um teste para ver o que acontecia. Isso já tem muitos anos, né? Essa ideia ela já foi extremamente testada no mundo. A gente não está falando aqui de nada assim da boca para fora, sem pensar, sem testar, né? E no final desse vídeo mostra um pequeno relatório do que aconteceu e fala que inclusive as pessoas que não receberam, os autônomos daquelas, foram alguns vilarejos na Namíbia, passaram a aumentar a renda, os autônomos até em 4 vezes, porque passou a ter mais dinheiro circulando. E isso é uma coisa que estimula muito a economia, a distribuição de renda, e é um dos pontos que eu defendo. Como a distribuição de renda pode desenvolver a economia do município, gerando mais empregos. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu tenho um livro que eu gosto muito, do professor Prahalad, foi um indiano, infelizmente ele faleceu, ele até ganhou um prêmio Nobel por conta dessas ideias, que o título é A Riqueza na Base da Pirâmide, como erradicar a pobreza através do lucro. E aí ele mostra uma série de casos de como fazer isso. E ele foi um dos criadores da ideia do microcrédito, né? De você pega e empresta R$5.000 para uma pessoa, para a pessoa pegar e comprar os equipamentos para fazer uma serralheria. Com R$5.000 você equipa tudo, o cara consegue trabalhar e com a renda ele paga esse microcrédito, né? Em muitos casos dá até a juros zero. Eu falando com alguns amigos, né, o pessoal falando, é muito difícil uma pessoa de baixa renda, né, um pobre, juntar R$5.000, né, porque tem que ter uma necessidade, alguém fica doendo, o dinheiro vai embora. Então a ideia é como a distribuição de renda pode desenvolver a economia, né, e afetar a sociedade como um todo positivamente. Tem vários fatores que a gente vai citar aqui, a questão da violência doméstica, trabalho infantil. Eu vou chegar aqui, o caso da violência doméstica é fantástico o relato que a gente tem aqui, mas está um pouquinho mais para frente.